Hoje, a temática aqui é empreender para evoluir, como promover a evolução das consciências no ambiente empresarial. Esse tema está relacionado a esse processo que eu voluntario, né, desde 1995, e, nesse processo, né, de voluntariado, a uma certa altura eu me tornei também empresária, e aí eu procurei levar a minha prática empreendedora também para as reflexões sobre o que a gente faz lá, né, na Conscienciologia, que eu vou procurar explicar aqui para vocês também ao longo da nossa conversa. Então, para começar, para aquecer aqui a nossas reflexões, eu queria fazer algumas perguntas para vocês, para poder ajudar a entender, né, do que a gente fala, o que a gente trata na Conscienciologia. Então, a primeira pergunta é essa daqui: qual costuma ser o seu primeiro pensamento quando você acorda? No dia a dia, no geral, pode ser aquela acordada no meio da madrugada, ao acordar de manhã cedo. Qual é a primeira coisa que você pensa, assim? Às vezes é uma preocupação, né, às vezes é uma coisa que você tem que resolver, que já invade a sua cabeça, mas às vezes não, né. Às vezes a gente tem aquele primeiro pensamento ainda livre do do dia a dia, da correria, e aí qual seria esse, né, qual seria esse primeiro pensamento? Uma outra pergunta que eu queria fazer para vocês: você já se questionou sobre a vida, o porquê de tudo isso e o que está fazendo aqui? Às vezes essa primeira pergunta do dia é bem essa, né. Você acorda, assim, daquele jeito, assim: "Puxa vida, mais um dia, mas por que mesmo que eu estou levantando da cama? Por que mesmo que eu vou lá na correria, vou lá resolver os meus problemas? Qual é mesmo, né, qual que é o mesmo motivo para eu estar nessa roda louca, roda viva louca aqui do dia a dia? Por que mesmo que eu tenho que estar nesse perrengue?" Não sei se vocês já passaram por esse tipo de pergunta, né, mas eu passei muito por isso, tive uma baita crise lá quando eu tinha 20 e poucos anos, tive uma crise de estresse, de meio feia, assim, e não fazia muito sentido, porque minha vida a princípio parecia que estava tudo bem, sabe. Eu estava ainda na faculdade, terminando a graduação, estava num relacionamento que eu estava bem a princípio naquele relacionamento, ah, o trabalho estava bem, eu já trabalhava, estava tudo funcionando. Sabe quando a vida está toda certinha, funcionando, mas alguma coisa não está? Alguma coisa certa não está certa? E aí me deu uma crise, foi a minha primeira crise de estresse, de ansiedade. E aí, na época, o meu marido, na época, ele na verdade, eu fui procurar, né, "Onde é que eu vou resolver isso? Tem alguma coisa errada, tem alguém", e na época, né, gente, isso foi há mais ou menos 30 anos, não era tão comum essa questão de terapias e tal, não era uma coisa, assim, tão conhecida. Hoje já está bem mais difundida e se você busca na internet, você vai achar muita coisa, né. Na época eu procurei as minhas referências, que eu era espírita, minha família é espírita, procurei essas referências, e aí o meu marido na época lembrou da Conscienciologia, falou: "Você não quer ir lá conhecer, ver, de repente te ajuda a responder algumas perguntas, alguma dessas questões". Mas eu vou falar mais disso daqui a pouco para vocês. A gatinha quer participar. Então, acho que esse é um questionamento interessante que vem para a gente em momentos diferentes. Pode ser quando você está acordando, pode ser quando acontece uma coisa muito marcante, né, na sua vida, às vezes a doença de um ente querido, às vezes a perda de uma coisa muito importante para você, às vezes um grande revés, né, por exemplo, nos negócios, alguma coisa assim, faz a gente parar e pensar, né? Mas por que mesmo? O que está acontecendo? E aí eu queria ajudar nessa reflexão, eu queria pensar aqui com vocês sobre esses tipos de lugares, olha. E por que eu estou colocando isso? Porque às vezes as pessoas têm uma visão, né, ou uma correlação com a vida que estão vincadas a esses tipos de lugares. Então as prisões, por exemplo, são local de punição, os hospitais, o local da enfermidade, as escolas, o local da aprendizagem. Ó, eu sei que tem escolas que parecem prisões, eu sei que tem hospitais que são verdadeiras escolas, isso tudo a gente sabe que existe. Mas, assim, se a gente for seguir na linha da base, né, do campo semântico, é mais ou menos isso. E muitas pessoas estão numa vida que elas se sentem numa prisão, se sentem, parece que sendo punidas por alguma coisa que às vezes nem ela sabe o que que é.
mas sente o tempo todo essa carga, né, da punição na própria vida ou até em outros contextos também. Ou se sente, né, num local de enfermidade, é todo mundo doente em torno dela, né, doente psiquiátrico, por exemplo, ou com doença mental, com a saúde mental comprometida, ou ela vive uma vida de aprendizagem, a vida dela é uma verdadeira escola. Ou não, ou tem um pouco disso tudo e é isso mesmo, né. A gente costuma falar, né, no espiritismo tem essa expressão, né, que o nosso planeta é um planeta hospital, né. E aí a gente pode, porque, né, da avaliação aqui desse tema de hoje, e as empresas? As empresas são local de quê? E aí vai a relação dessa pergunta, né, das empresas com esses 3 lugares que eu coloquei ontem. Existem empresas que são verdadeiras prisões? Existem empresas que são verdadeiros hospitais? E existem empresas que são verdadeiras escolas? E a sua empresa, né, onde você está ou onde você passou na sua carreira, você já passou por isso? Empresas prisionais, empresas que alimentam essa relação de prisão, essa relação de punição com as pessoas, essa relação de manda quem pode, obedece quem tem juízo, ou a empresa em que as pessoas são ou elas chegam já enfermas ou elas acabam ficando enfermas, ficando doentes da empresa, por causa do tipo de ambiente, do tipo de clima, do tipo de situação que acontece ali dentro, o tipo de relacionamento, né, que ocorre entre as pessoas, ele gera doença nas pessoas, o tipo de pressão para o resultado, o tipo de busca de retorno deixa as pessoas doentes. Então, são empresas verdadeiros hospitais psiquiátricos? Eu conheço algumas, eu não sei vocês. Ou não, ou são empresas em que as pessoas têm o espaço para aprender, para crescer. O estresse é o estresse da aprendizagem, é o estresse positivo da aprendizagem, do crescimento. E também existem momentos que isso pode variar, né, gente? Isso pode ter, vir mais para cá ou mais para lá. Então, com esse tipo de questionamento, é que um dos grupos em que eu voluntario, lá na Conscienciologia, a gente se dedicou a isso, a olhar para as empresas como um lugar para se crescer, para se evoluir, e não como um lugar para ser prisão ou um lugar para ser o lugar da enfermidade. E aí, esse local das empresas como empresa para se evoluir, a gente precisa pensar ou aplicamos, né, as conceituações da Conscienciologia para entender isso. E que conceituações são essas? 3 aspectos importantes: consciência, evolução e paradigma consciencial. Vou explicar. O que para a gente é a consciência? Consciência sou eu, é cada um de vocês, somos o que nós somos. E o que a gente não é? Nós não somos esse corpo aqui. Eu não sou esse corpo aqui, Ana Paula, que habita esse CPF Ana Paula Silva Simões. Eu sou muito mais do que isso. Então, a consciência, ela vai além do que é essa pessoa física que está aqui hoje representada, né, nesse aparato aqui fisiológico que hoje habita esse mundo. Eu sou muito mais do que isso. É o que poderia ser um sinônimo, né, a gente poderia chamar de alma, espírito, é a essência, né, é o princípio, o self, por exemplo, é aquilo que é mais do que simplesmente o resultado dessa existência ou desse corpo físico. Então, a gente conceitua consciência como sendo esse princípio que existe. Isso é a consciência. A evolução é o processo de crescimento, de amadurecimento constante que acontece com a consciência. Então, a gente queira ou não queira, estamos evoluindo, estamos num rio que corre para frente, e estamos evoluindo nesse processo. A gente pode estar evoluindo de uma maneira mais aos trancos e barrancos, ou a gente pode estar evoluindo de uma forma mais consciente, de uma forma mais intencional e técnica. E aí, o que a ciência conscienciologia estuda? Estuda justamente o processo evolutivo das consciências. Como se dá esse processo evolutivo das consciências? E para isso a gente adota o que é chamado paradigma consciencial,
que é um paradigma de pesquisa, um paradigma de ciência mesmo, de como a gente aborda, né, essas temáticas da evolução. E por que que a gente precisou ou foi proposto um paradigma, um novo paradigma, não o paradigma da ciência convencional, por exemplo? Porque o paradigma da ciência convencional, ele é fisicalista, mecanicista, ele leva em consideração apenas a realidade que é possível ser observada pelos sentidos humanos e que é possível ser abarcada por esses sentidos, medida e abarcada e observada por esses sentidos humanos. Só que quando a gente observa a manifestação nossa como consciência, tem um monte de coisa que acontece com a gente que não é mensurável por aparelhos e por medidores, pelos sentidos, né? Simplesmente a visão, a audição e esse tipo de percepção. Então, por exemplo, cada um de vocês aqui, talvez vocês tenham pessoas que são queridas na sua vida, as pessoas que vocês amam. Tenho certeza que cada um aqui tem pessoas que vocês amam, né? Agora me fala como é que a ciência estuda o amor. A ciência estuda o amor através do quê? Da dopamina, da ocitocina, dos hormônios que estão relacionados às sensações do amor. Mas a gente sabe que o amor é muito mais do que apenas sensações físicas, né ou não é? Vocês concordam comigo? Então, tem um monte de fenômenos, um monte de coisas que acontecem conosco que estão para lá do que o paradigma da ciência convencional consegue estudar e observar. E aí a gente então estabeleceu um paradigma consciencial, que é uma forma de abordar cientificamente também, com critério, com ciência, com criticidade, com discernimento, essas temáticas ou esses fenômenos que acontecem conosco e que estão para lá da capacidade nossa de simplesmente medir e observar com sentidos físicos. Então, esse é o paradigma consciencial. Então, vou explicar mais o que mais, né? Tá? Além do amor, por exemplo, que é uma dessas coisas, né, que acontecem com a gente, tem outros fenômenos que acontecem com a gente também, né? Que estão dentro desse paradigma. E aí, nessa linha, um conceito fundamental para o processo nosso evolutivo e que tem a ver com o sentido da vida, o sentido, né, o porquê que nós estamos aqui, o porquê que a gente evolui e como a gente torna os lugares nossos lugares de aprendizagem, de crescimento e de evolução, está esse conceito aqui da cosmoética. O que é a cosmoética? É uma das coisas que a gente estuda na ciência, conscienciologia. Estuda e aplica, né, e pratica. A cosmoética é a reflexão crítica sobre princípios, normas e valores que norteiam os comportamentos evolutivos. É a unidade de medida da autoincorruptibilidade. Então, a gente avalia normas, valores e princípios que norteiam os comportamentos evolutivos. E que comportamentos evolutivos são esses? E por que a gente precisa de um novo nome, né? Uma cosmoética e não uma ética? Por que eu não chamo só de ética? O que é uma cosmoética? Porque a gente considera esse elemento aqui, ó, a assistência no aqui e agora multidimensional. O que é a assistência? É o processo de ajudar, de apoiar, de fazer o suporte, de fazer um processo assistencial, nesse caso aqui, porque aqui e agora é no momento presente, só que é um momento presente em que a gente considera a multidimensionalidade. O que é a multidimensionalidade? É a nossa manifestação que vai além da manifestação apenas perceptível pelos sentidos físicos. Então, por exemplo, o fenômeno do amor, por exemplo, o fenômeno das percepções, das parapercepções, o fenômeno das energias, da percepção das energias. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já chegaram num lugar e o lugar estava vazio, e aí vocês tiveram aquela sensação estranha de que tinha alguma coisa errada ali naquele lugar? E você queria sair dali rapidinho? Não tinha nada, nenhum elemento ali que pudesse te mostrar isso. Não tinha nenhum cheiro estranho, não tinha nenhuma coisa que você estava vendo que pudesse te indicar isso. Mas você chega ali e se sente desconfortável, se sente ruim, você quer sair dali?
Já passaram por uma sensação assim? Ou uma outra sensação, por exemplo, você encontra com uma pessoa, começa a conversar com ela, conversa normalmente: "Oi, tudo bem? Ai, como é que você tá? Tudo bem, beleza?", mas você sente que tem alguma coisa ali com a pessoa, e até você faz insiste, o cara fala: "Mas está tudo bem mesmo com você? O que está acontecendo? Está tudo bem? Que, né?". Você sente que tem alguma coisa a mais acontecendo. Tem pessoas que têm isso mais impressivamente. Tem pessoas que têm isso muito claramente, às vezes vem na cabeça dela o que que é. Não sei se já passou isso com vocês. Isso tudo que a gente está falando são tipos de parapercepção, tá, gente? Outro exemplo, vocês já tiveram sonhos em que esse sonho, depois de passado alguns dias, ele acontece? Putz, olha lá, aquele negócio que eu sonhei aconteceu. Que diacho é isso? Como assim? Você sonha uma coisa e dias depois aquilo acontece? Então, isso são fenômenos multidimensionais, são coisas que acontecem não nessa dimensão física, são coisas que estão acontecendo numa dimensão mais sutil, que não é acessível aos sentidos físicos, mas é acessível aos sentidos extrafísicos, que a gente chama, a sentidos mais sutis, que todos nós temos. Então, quando a gente fala da assistência no aqui e agora multidimensional, isso quer dizer o quê? Eu agir de forma a contribuir, a ajudar no processo evolutivo das pessoas com quem eu interajo, por exemplo, considerando esse processo multidimensional. Então, às vezes, eu encontro a pessoa, por exemplo, digo: "Oi, tudo bem? Como é que você está?". Olho para ela e fisicamente ela fala, parece que está tudo bem, mas eu sinto na energia que não está bem. Então, eu saber lidar com esse aspecto multidimensional. E eu saber lidar com esse aspecto até mais avançado, mais evoluído ainda. Então, eu vou voltar aqui. Ó. Quando a gente fala da cosmoética, é a reflexão crítica sobre princípios, normas e valores que norteiam comportamentos evolutivos, considerando esse processo multidimensional. Então, a gente não é só aquilo que acontece aqui no que tá visível aos olhos e que a gente consegue escutar com os ouvidos. A gente precisa ver com os olhos de lá, os para-olhos que a gente chama, e escutar com os para-ouvidos, e agir de uma forma mais abrangente. E de uma maneira incorruptível, né? Então a gente não ficar querendo se enganar com a sua. Não, tá tudo. Não, deixa para lá. Isso foi só uma ideiazinha, uma besteira que passou aqui na minha cabeça, deixa para lá. E a gente ficar colocando pedra por cima dessas percepções. Então, um dos aspectos da cosmoética é a autoincorruptibilidade. Então, eu não ser corrupto comigo mesmo. Eu não negar a mim mesmo nesse processo de negar as minhas próprias percepções, meus próprios princípios ao lidar com as outras pessoas, ao lidar com o ambiente, com os meios. E aí a pergunta, né, abrangente aqui, né, como empresas podem ser cosmoéticas? Como é que as empresas podem usar esses princípios multidimensionais de atuação nessa assistência no aqui e agora multidimensional no seu funcionamento? Essa foi a pergunta nossa de pesquisa no grupo que trabalhou para elaborar esse livro aqui, que é o Empresograma, que a gente lançou em dezembro do ano passado, e está em franca e processo de divulgação. A gente, esse final de semana, fez mais um lançamento, e fizemos um lançamento agora em espanhol também, e já está em processo de tradução para o inglês também. Então, essa foi a nossa pergunta de pesquisa: como empresas podem ser cosmoéticas? E aí, para a gente responder essa pesquisa, foram já 10 anos, a gente começou em 2013 esse trabalho mais a fundo, um grupo grande de empresários, né, procurando responder essa questão. E aí, desse grupo, a gente fez vários debates, várias rodas, né, de conversa. A gente se encontrava, para vocês verem, vida de voluntário, né? A gente se encontrava todo domingo de manhã para debater esse processo. Então, a gente já trabalha de segunda a sábado, e aí no domingo ainda vai lá debater o que é uma empresa cosmoética. Então, foram 10 anos nesse processo, e aí a gente chegou a esses conceitos aqui. O conceito de empresa conscienciocêntrica. Então, o que são empresas conscienciocêntricas, ou ECs? São empresas que têm a consciência como centro, como foco.
E, no caso, não é só a consciência, é a evolução das consciências como seu foco de atuação. Então, lembra lá no começo, quando eu perguntei? Hospital, escola e prisão? Então, são empresas que procuram ser mais parecidas com escolas, mas com escolas evolutivas, em que a aprendizagem não é qualquer aprendizagem, é uma aprendizagem ligada ao processo de evolução das consciências, de melhoria contínua. Vou dar um exemplo para vocês. Na empresa, a gente passa a maior parte do tempo da nossa vida, se a gente for olhar bem, a gente passa mais tempo na empresa do que em qualquer outro lugar, né? Que é de 8, no mínimo 8 horas por dia, a gente está lá dedicado às nossas empresas, né? Ou onde a gente trabalha. E nessas empresas tem as pessoas que fazem parte ali, que são pessoas que chegam ali para trabalhar, né? Funcionários, sócios, é a galera aí, fornecedores, clientes, a turma que vai chegando. Esse povo que chega e que está ali, que faz parte desse grande ecossistema da empresa, pelo que a gente estuda, pelas nossas pesquisas, dentro do paradigma consciencial, não são pessoas que aparecem ali do nada. São pessoas que, de algum modo, já têm algum vínculo, alguma conexão conosco, que são conexões multidimensionais e que já começaram há muito tempo, porque nós, como consciências, nós não somos limitados a essa vida nesse corpo físico. A gente já viveu outras vidas e a gente vai viver outras vidas. Então, e a gente olha para isso, para esse processo todo, com esse olhar científico do paradigma consciencial. Tem processos, procedimentos que a gente usa para estudar todo esse aparato, todo esse processo daí acontecendo. Então, quando junta uma turma de sócios, esse pessoal não é de hoje, esse pessoal tem a ver com coisas do passado e com ajustes que precisam ser realizados e com tarefas que precisam ser feitas para o futuro. A gente se organiza antes de nascer, muitos de nós a gente tem, não é todo mundo, mas muitos de nós sim, temos um planejamento prévio dessa existência. E é por isso que quando a gente acorda de manhã, às vezes a gente pensa, mas peraí, eu estou fazendo o que eu vim fazer? Será que era isso mesmo? Estou fazendo o que eu me propus a fazer? Porque às vezes a pessoa lembra, mais ou menos ela lembra o que é isso que ela se programou, que ela se organizou para fazer. Isso a gente chama de programação existencial. Então, as empresas são oportunidades para realizar essas programações, esses projetos de vida, né, junto com essas pessoas. Então, a gente estabeleceu esse conceito de empresas conscienciocêntricas, ou seja, empresas em que a consciência está no centro da avaliação, está no centro de todas as decisões, a evolução dessas consciências que fazem parte está no centro dessas decisões. E aí, para a gente conseguir pensar sobre a cosmoética nesse sentido, a gente estabelece aí o Código Grupal de Cosmoética de Empresas Conscienciocêntricas. O Código Grupal de Cosmoética de Empresas Conscienciocêntricas é o início desse livro aqui, é onde a gente sustentou esse livro. Ele está descrito aqui, é uma proposta que a gente faz, né? Quais são os princípios que a gente estabelece com esse Código Grupal de Cosmoética. Aí eu vou só falar para vocês, né, a gente tem aqui as cláusulas aqui no nome das nossas páginas, as cláusulas do código, está espelhado, não estou fazendo direito. As cláusulas do Código Grupal de Cosmoética, e aí a gente tem os pilares dessas cláusulas. Então, só para vocês terem uma ideia, são 4 pilares, vou falar só os pilares. Tem o pilar da longevidade das empresas conscienciocêntricas. Por que a gente considera que a longevidade é importante? Porque tem coisa que não vai acontecer em pouco tempo, em poucos anos. Precisa de muito tempo de existência da empresa para o projeto funcionar. E aí, quando a pessoa tem aquela empresa que é só para atender uma necessidade do ego dela, por exemplo, e aí, por exemplo, quando ela morrer, a empresa vai acabar, ou quando ela quiser se aposentar, a empresa acaba, então ela não consegue realizar esse projeto. É uma empresa só voltada, vincada, só na necessidade egóica dela. Não é uma empresa vincada com uma correlação com outras pessoas também. Então, longevidade das empresas é um aspecto que a gente trabalha. E a responsabilidade nessa longevidade, né, que aí é saber trabalhar as finanças, por exemplo, para poder ter sustentação, e aí vai. Outra é a sustentabilidade lato sensu, não só a ambiental, né, mas esse até conceito de ESG, né,
é você ter uma responsabilidade social, a governança ambiental também, tudo isso, só que a gente leva isso em consideração também do ponto de vista multidimensional. O próprio paradigma consciencial, que é onde a gente fala do processo evolutivo das consciências, e o paradigma da abundância, quer dizer, em vez da gente ficar nessa luta doida de competitividade do capitalismo selvagem, a gente trabalhar num ambiente de colaboração. A evolução não acontece no capitalismo, na selvageria, na selvageria belicosa. A evolução ela acontece na colaboração com uma intenção de pacificação, pacificação das relações, pacificação dos no processo ganha-ganha, por exemplo. Para ter ganha-ganha tem que ter pacifismo. As pessoas não podem ir armadas, né, armadas para uma negociação, por exemplo, senão não vai, não acontece o ganha-ganha, né? E para ajudar as pessoas, então a gente estabeleceu o código grupal de cosmoética, e aí tá, mas aí tem o código grupal, e como é que a pessoa vai saber, a empresa, né, o empresário vai saber que ele está seguindo esse código grupal de cosmoética? Aí a gente fez essa ferramenta, esse instrumento, que tem várias perguntas aqui, são 280 perguntas, fundamentadas nesses pilares do Código Grupal de Cosmoética, para que a pessoa entenda ou avalie se a empresa dela está ou não alinhada, né, com esse processo do conscienciocentrismo, se ela pode ser considerada uma empresa conscienciocêntrica. E aí eu selecionei aqui para vocês, umas perguntinhas só para ficar aqui. Eu estou cheia de perguntas hoje, né? São as perguntinhas para vocês. Ó. Pensem aí vocês como empreendedores e, né, colaboradores fazendo parte de empresas, né? Só para antes, né? As perguntas são 10 perguntas por folha de avaliação. E aí, ao todo, são 280 perguntas. Cada folha de avaliação está avaliando uma variável dos pilares lá da cosmoética. E aí as perguntas elas vão crescendo. A primeira pergunta ela é mais primária, mais assim, aquelas manifestações mais assim, tudo que não se deveria fazer. Para a pessoa poder olhar e tentar ver se enxerga, né? Se ela faz ou não faz. E as últimas são as mais avançadas, evolutivas mesmo. E aí eu já digo para vocês, a gente do grupo de pesquisa, a gente não se reconhecia em muitas dessas perguntas. São perguntas que a gente está explorando o que seria o mais evoluído. Então, nem a gente do grupo de pesquisa tira nota 100 nesse teste, tá? A gente também está ali mais ou menos, pelo meião. Então, vou fazer um exemplo aqui de uma pergunta inicial, tá? Uma das primeiras da folha. Sua empresa pratica a formação de líderes manipuladores e defensores de interesses anticosmoéticos? Vocês talvez conheçam empresas que fazem isso, né? Na hora de treinar, na hora de desenvolver as pessoas, vai desenvolver pessoas que são manipuladoras para conseguir obter os maiores ganhos possíveis e ferrar com a vida dos outros. Conhece gente assim ou não, gente? Não preciso responder. Agora, uma das últimas perguntas aqui, ó. Com que nível de efetividade dissemina a cultura da liderança, promovendo-se a preparação de líderes formadores de novos líderes por meio do exemplarismo cosmoético? Quer dizer, gente que faz as coisas de um jeito mais evolutivo para ajudar mesmo os outros no processo de evolução. Vou pegar outra pergunta aqui. Qual o padrão de reconhecimento praticado em favor das lideranças desenvolvidas? As políticas de reconhecimento são transparentes e consciencialmente justas? Então, esses são nessa folha de avaliação aqui, que está avaliando práticas de desenvolvimento da liderança. Aí eu vou pegar uma outra, que é práticas de desenvolvimento da trajetória profissional. Uma das primeiras perguntas. Uma empresa que cria estagnação no desenvolvimento da trajetória profissional de seus colaboradores. Quer dizer, a pessoa entra ali, ela vai estar fazendo a mesma coisa a vida inteira até o final, nunca vai ter oportunidade de crescer para nada. Ou, por outro lado, um nível mais avançado, em sua condição de organização social, a empresa tem visão da relação entre a trajetória profissional e a programação de vida dos colaboradores? Essa programação de vida que eu conversei com vocês, que a gente faz até antes de nascer. Você tem
consciência, noção e facilita, ajuda as pessoas que fazem parte da sua organização a tornar essa programação real, realidade? Então, você vê que já começa a trazer aspectos diferentes aí, né, na gestão das empresas. Tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, gente, tem um princípio dentro da Conscienciologia que é fundamental para tudo que a gente usa, que é o princípio da descrença. Não acredite em nada, nem mesmo no que eu estou te dizendo aqui, ou que você lê na Conscienciologia, os cursos que você fizer. Tenha as suas experiências pessoais. Pega isso e leva para o seu discernimento, leva para a sua análise, leva para a sua pesquisa. Não acredite em nada. A gente está falando aqui de coisas que eu tô falando de coisas para vocês que são coisas que eu estou experimentando. Isso é uma coisa legal que eu acho da Conscienciologia. São coisas, eu estou falando aquilo que eu vivo. E se eu amanhã viver coisas diferentes, eu vou desdizer o que eu estou dizendo hoje. Eu vou começar a questionar, porque é uma ciência. A gente se dá o direito em ciência de avançar. São hipóteses, são verdades relativas de ponta. Vale para agora. É a ponta. Amanhã eu posso acessar mais informação, a ponta vai ser outra. E aí eu vou poder ter uma ideia diferente. E aí eu deixo aqui para vocês algumas referências, que aqui a gente tem o nosso Instagram, que chama, né, Empresograma, @Empresograma. Nós temos um canal no YouTube também, que a gente já apresentou algumas vezes esses conceitos com mais profundidade, se vocês quiserem acessar para conhecer. Também tem o arroba, né, o Instagram da Liderologia, que é a Liderare, que é a instituição para quem a gente está doando o direito patrimonial, está aqui, a Liderare. A gente está doando o direito patrimonial do livro, toda a venda do livro está indo para essa instituição, que é uma instituição sem fins lucrativos, que forma líderes cosmoéticos, né? Tem essa intenção de formar líderes cosmoéticos. Então tem o arroba deles também. Eles também têm site, liderologia.org, e nesse QR Code aqui vocês acessam a loja para comprar para o livro físico, né, para o empresograma físico, e a gente também está na Amazon como e-book, em espanhol e em português também. E assim, eu sei que a gente é em São José do Rio Preto, não é isso? A gente tem aí em Rio Preto, se vocês quiserem conhecer mais da Conscienciologia, tem uma instituição que funciona aí, que é o IIPC. Aqui tem o telefone, se alguém quiser conhecer mais, mandar uma mensagem lá pelo WhatsApp, entender. Tem palestras públicas, tem uma opção de atividades para fazer curso por aí. E também tem o endereço, que é onde acontecem as atividades, né? Os cursos e palestras. Tem curso físico, tem curso online também. Tem bastante coisa aí que dá para conhecer. Se quiser conhecer mais da Conscienciologia também, tem essa instituição chamada IPC, que é ipc.org, né, o site, que também tem em Ribeirão Preto, também tem em Florianópolis, tem para tudo que é lá, tem inclusive no exterior, Estados Unidos, até para todo lado, gente. No mundo inteiro mesmo. São muitos conceitos, né, gente? É um paradigma, é uma ciência, tem muito tratado, tem um centro de pesquisa aqui em Foz do Iguaçu, inclusive foi por isso que eu me mudei para Foz, porque o maior centro de pesquisa da Conscienciologia está aqui em Foz do Iguaçu. E é grande, tem uma biblioteca gigantesca aqui, tem laboratórios de pesquisa aqui também, quem quiser conhecer. Então, vale muito a pena passar por aqui, né? Quem quiser vir aqui me visitar também, eu levo no Paraguai, na Argentina e no CAEC, que é esse centro de pesquisa, se vocês quiserem também, tá bom?